Você já sentiu que está caminhando no escuro sem saber se o próximo passo que vai dar é o certo? Muitas vezes, olhamos para a estrada à nossa frente e tudo parece incerto, nebuloso, até mesmo assustador. Nós planejamos, organizamos, traçamos metas, mas no fundo do coração existe aquela pergunta que não quer calar. Será que estou no caminho certo? Será que minhas escolhas agradam a Deus? A verdade é que vivemos em um mundo onde as decisões parecem cada vez mais difíceis, onde as opções se multiplicam e onde o medo de errar pode nos paralisar completamente. Mas eu quero que você saiba de algo que vai transformar a maneira como você enxerga sua jornada. A Bíblia nos revela em Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você não está sozinho nessa caminhada. Cada passo que você dá, cada decisão que toma, cada porta que se abre ou se fecha, tudo isso está sob o olhar cuidadoso de um Deus que não apenas observa, mas que ativamente ordena, dirige e governa seus passos. Quantas noites você já passou acordado, preocupado com decisões que precisa tomar? Quantas vezes você olhou para trás e pensou que deveria ter escolhido diferente? Nós carregamos o peso das escolhas erradas, das oportunidades perdidas, dos caminhos que não deram certo. E quando olhamos para o futuro, esse peso se transforma em ansiedade. Será que vou conseguir pagar as contas no final do mês? Será que meu filho vai tomar as decisões certas? Será que esse relacionamento é da vontade de Deus? Será que devo aceitar aquele emprego ou permanecer onde estou? As perguntas se acumulam como nuvens pesadas sobre nossa cabeça e nós nos sentimos pequenos, frágeis, incapazes de enxergar além do próximo passo. Há momentos em que a vida parece um labirinto onde cada corredor leva a mais confusão, onde cada escolha parece arriscada demais para ser feita. Mas aqui está a verdade que precisa penetrar fundo em seu coração hoje. Deus não está distante, observando você se debater em meio às suas incertezas. Ele está ativamente envolvido em cada detalhe da sua vida. O Salmo, capítulo 37, versículo 23, declara: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Perceba a beleza disso. Não diz apenas que Deus conhece seus passos, mas que Ele os confirma, Ele os estabelece, Ele os torna firmes. Quando você anda com Deus, quando busca sinceramente agradar a Ele, seus passos não são casuais ou aleatórios. Eles são ordenados, direcionados, confirmados pelo próprio Deus. E mais do que isso, o versículo nos revela algo extraordinário. Deus se deleita no seu caminho. Ele não está apenas cumprindo uma obrigação divina. Ele se alegra em guiar você. Ele tem prazer em ver você caminhar na direção certa. Você precisa entender que o Deus que criou o universo inteiro, que colocou as estrelas no céu e deu ordem aos mares, esse mesmo Deus se importa profundamente com cada pequeno detalhe da sua vida. Não existe nada insignificante demais para Ele. Aquela conversa que você precisa ter, aquela decisão sobre onde morar, aquele dilema no trabalho, aquele relacionamento que está te confundindo, tudo isso importa para Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Ele mesmo declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que esperais. Deus tem um plano. Não um plano vago ou genérico, mas um plano específico, detalhado, cuidadosamente elaborado para a sua vida. E esse plano não é de destruição, não é de confusão, não é de dor desnecessária. É um plano de paz, de esperança, de futuro. Então, o que você deve fazer diante dessa realidade? Primeiro, você precisa parar de tentar controlar tudo.
Nós gastamos tanta energia tentando amarrar todas as pontas soltas, tentando garantir que nada saia do nosso controle, que acabamos exaustos e frustrados. A verdade é que quanto mais você tenta controlar, mais ansioso você fica. É importante que você aprenda a confiar. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você percebe o que está sendo dito aqui? Não se apoie apenas na sua própria compreensão, na sua própria lógica, na sua própria capacidade de entender tudo. Reconheça que Deus vê o que você não vê. Ele conhece o fim desde o princípio. E quando você reconhece isso, quando você coloca sua confiança totalmente nele, Ele promete endireitar suas veredas. Ele promete tornar seu caminho claro. Mas confiar não significa ficar parado esperando que tudo caia do céu. Confiar significa dar os passos que Deus coloca diante de você, mesmo quando não consegue enxergar toda a escada. Lembre-se de que a fé não elimina a ação, ela a direciona. Você deve buscar a sabedoria de Deus através da oração. Você deve mergulhar na palavra para conhecer seus princípios. Você deve ouvir o conselho de pessoas sábias e tementes a Deus. E então você deve agir. Tiago, capítulo 1, versículo 5 nos garante: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus não esconde sua direção daqueles que genuinamente a buscam. Ele não se diverte vendo você confuso. Pelo contrário, Ele quer revelar seu caminho para você. Há uma diferença fundamental entre andar com Deus e simplesmente pedir que Ele abençoe seus próprios planos. Muitas vezes, nós já decidimos o que queremos e apenas pedimos que Deus coloque seu selo de aprovação. Mas ordenar seus passos significa deixar que Ele escolha a direção. Significa estar disposto a mudar de rota quando Ele mostrar um caminho diferente. Significa confiar que mesmo quando uma porta se fecha, Deus está protegendo você de algo que não seria bom e preparando algo melhor. O Salmo capítulo 32, versículo 8, traz uma promessa linda: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Deus não apenas aponta a direção de longe. Ele caminha com você, Ele te instrui, Ele te ensina, Ele te guia com seus próprios olhos fixos em você. Pense na sua vida como uma jornada onde Deus é o guia mais experiente, aquele que conhece cada curva, cada subida, cada descida do caminho. Você pode até achar que sabe o melhor atalho, mas Ele sabe onde estão as armadilhas escondidas. Você pode querer correr, mas Ele sabe quando é tempo de esperar. Você pode querer desistir, mas Ele sabe que a vitória está logo adiante. Isaías capítulo 30, versículo 21 declara: os seus ouvidos ouvirão atrás de você uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai nele quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Mesmo quando você se distrai, mesmo quando começa a se desviar, a voz de Deus está ali, redirecionando você, trazendo você de volta ao caminho certo. E aqui está algo poderoso que você precisa entender. Deus está ordenando seus passos não apenas para o seu bem individual, mas para o cumprimento de um propósito maior. Você foi criado com um propósito específico. Não existe outro você neste mundo. Não existe ninguém que possa fazer exatamente o que Deus planejou para você fazer. Efésios, capítulo 2, versículo 10, nos revela: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Você não é um acidente, você não é um erro, não. Você é uma criação intencional de Deus, criado para um propósito que Ele já preparou antes mesmo de você nascer.
e Ele está ordenando cada passo seu para que você cumpra esse propósito glorioso. Isso significa que mesmo os desvios, mesmo os erros, mesmo as quedas, Deus pode usar tudo isso para o bem. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não apenas as coisas boas, não apenas os sucessos, mas todas as coisas. Aquele fracasso que quase te destruiu, Deus pode transformar em testemunho. Aquele relacionamento que terminou e partiu seu coração, Deus pode usar para te preparar para algo melhor. Aquele emprego que você perdeu, Deus pode estar te redirecionando para onde você realmente deveria estar. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Agora, vamos orar juntos, porque eu quero que você leve tudo isso diante do Senhor e permita que Ele fale ao seu coração. Pai Celestial, Senhor de toda a criação, Criador dos céus e da terra, eu venho até Ti neste momento com um coração cheio de gratidão. Obrigado, porque Tu és um Deus que não apenas nos observa de longe, mas que ativamente participa de cada detalhe das nossas vidas. Obrigado porque nada escapa ao Teu conhecimento, nada está fora do Teu controle e nada é insignificante demais para Ti. Hoje eu quero falar contigo sobre os passos que tenho dado, sobre as decisões que preciso tomar, sobre os caminhos que se abrem diante de mim. Senhor, Tu sabes das minhas incertezas. Tu conheces as noites que passo acordado, preocupado com o futuro. Tu vês quando meu coração se enche de dúvidas e medos. Tu conheces cada pergunta que gira na minha mente, cada decisão que me paralisa, cada caminho que me confunde. Nada te é oculto, Senhor. Tu conheces meus pensamentos antes mesmo que eu os forme. Tu sabes das minhas lutas, das minhas fraquezas, dos momentos em que sinto que não consigo dar mais um passo. Tu vês quando me sinto perdido, quando olho ao redor e tudo parece incerto. Tu conheces profundamente cada área da minha vida onde preciso da Tua direção. Eu declaro que minha vida está nas mãos de Deus. Eu declaro que não estou à deriva, não estou perdido, não estou sozinho. Eu creio na promessa da Tua palavra que diz, em Provérbios capítulo 16, versículo 9, que o Senhor dirige meus passos. Eu confio que Tu estás ativamente envolvido em cada detalhe da minha jornada. Eu declaro que o Salmo capítulo 37, versículo 23, é verdade sobre minha vida, que meus passos são confirmados pelo Senhor e que Tu te deleitas no meu caminho. Eu creio que conforme está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Tu tens planos de paz e não de mal para mim, planos de me dar esperança e um futuro. Eu confio que cada passo que dou sob Tua direção me leva mais perto do propósito que preparaste para mim. Senhor, eu oro por minha família. Eu peço que Tu ordenes os passos de cada pessoa que amo. Pai, eu oro pelos meus filhos, que Tu dirijas seus caminhos, que Tu os protejas de más decisões, que Tu coloques pessoas sábias ao redor deles para aconselhá-los. Eu oro pelos meus pais, que Tu continues guiando-os, dando-lhes sabedoria e paz. Senhor, eu oro pelo meu cônjuge, que nós dois estejamos alinhados com Tua vontade, caminhando juntos na direção que Tu determinas. Eu oro pelos meus irmãos, por cada membro da minha família, que Tu sejas o guia de suas vidas. Eu oro por meus amigos, especialmente aqueles que estão em momentos de decisão difícil, que Tu reveles claramente o caminho que devem seguir. Pai, eu oro até por aqueles que estão distantes, que se afastaram de Ti, que estejam perdidos, que Tu os alcances, que Tu ordenes circunstâncias que os tragam de volta ao caminho certo. Pai, eu confio em Ti. Eu creio que mesmo quando não entendo, Tu estás no controle.
Eu creio que mesmo quando as coisas parecem estar dando errado, tu estás trabalhando todas as coisas para o meu bem. Eu entrego a ti cada área da minha vida. Eu entrego meus planos, meus sonhos, minhas expectativas. Eu peço que tu faças em mim e através de mim tudo aquilo que planejaste desde antes da fundação do mundo. Que eu possa cumprir o propósito para o qual fui criado. Que cada passo que eu der seja um passo de obediência, um passo de fé, um passo que te glorifique. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel. Obrigado porque posso descansar sabendo que estou seguro em tuas mãos. Obrigado porque tu não me abandonas, tu não me deixas caminhar sozinho, tu não me deixas perdido. Obrigado porque a cada dia tu renovas tua misericórdia sobre mim e me mostras o próximo passo que devo dar. Eu confio em ti, Senhor, de todo o meu coração. Eu sei que tu estás ordenando cada passo meu, e essa certeza me enche de paz, de esperança, de alegria. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Nunca esqueça das palavras do Salmo, capítulo 37, versículo 23. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Você não está caminhando às cegas. Cada passo seu é conhecido, é cuidado, é confirmado pelo Deus que te ama mais do que você pode imaginar. E lembre-se também de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando você confia totalmente em Deus, quando você reconhece que Ele é soberano sobre cada área da sua vida, Ele promete tornar seu caminho claro. Você não precisa ter medo do futuro. Você não precisa carregar o peso de todas as decisões sozinho. Deus está ordenando cada passo seu. Ele está guiando você com amor, com sabedoria, com propósito. Descanse nessa verdade e caminhe com confiança, sabendo que você está exatamente onde Deus quer que você esteja neste momento. E Ele já preparou o próximo passo que você deve dar. Se esta palavra tocou seu coração, não guarde só para você. Envie para aquele amigo ou familiar que está precisando ouvir isso hoje. Escreva amém nos comentários se você crê nesta promessa. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecerão sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e sua família. Deus abençoe.